São chamadas de variações linguísticas as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, visto que a língua padrão de um país não é homogênea. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes como mineiro, carioca, gaúcho, baiano, pernambucano, sulista, paulistano e etc. O sistema de línguas é formado por um conjunto de variantes que podem ser sociocultural, estilístico, regional, etário e ocupacional. Isso faz com que cada grupo social de diferentes ocupações, faixas etárias e regiões criem o seu próprio dialeto, que é a sua forma de comunicação coloquial. Assim, é possível perceber que as variações linguísticas estão presentes nas comunicações verbais das pessoas, em diferentes partes do mundo. Elas ocorrem sob influências dos contextos social, regional e histórico, em que tais processos de construção da fala ajudam a caracterizar a forma como o sujeito vai se comunicar com o seu grupo. Tipos de variações linguísticas. As variações linguísticas podem sofrer influências geográficas ou diatópicas, que englobam o local em que ocorre a variação. Por exemplo, inglês americano e britânico, ou português brasileiro e de Portugal. Históricas, que englobam a transição do idioma com base no contexto histórico. Por exemplo, português medieval e português atual. Situações ou diafásicas, que englobam a situação do diálogo tratando-se de um contexto formal ou informal. Sociais ou diastráticas, que englobam as classes sociais, considerando que cada grupo usa palavras restritas à sua comunidade, tendo em vista fatores como os diferentes graus de escolaridade. As variações desse tipo chamam-se dialetos, que são as formas de expressão na oratória adotadas por uma comunidade falante do mesmo idioma. O campo de estudo sobre as variações desse tipo abrangem os socioletos, que são as formas de falar em comum a um grupo social. Dialetos regionais e preconceito linguístico. O português brasileiro é composto por dialetos regionais, o que possibilita que substantivos recebam outros nomes a depender da localidade em que são ditos. É o caso de biscoito e bolacha, sandália e chinelo, macaxeira, aipim e mandioca, tangerina e mexerica. Essas variações podem causar situações de preconceito linguístico, manifestação de intolerância ou desprezo pela forma de falar do outro, fazendo juízo de valor por ser um dialeto diferente. Normalmente, o preconceito linguístico ocorre em tom de deboche, quando alguém acredita que a sua maneira de falar é superior. Nesse contexto, tem-se a gíria, um dialeto informal característico de pequenos grupos, com palavras que sofrem alterações ou caem em desuso com o passar do tempo. Contudo, deve-se lembrar que no contexto das variações linguísticas não existe uma fala considerada melhor ou mais correta. Tipos de dialetos brasileiros: baiano, brasiliense, caipira, carioca, florianopolitano ou manezinho da ilha, fluminense, gaúcho, mineiro, nordestino central, nortista, paulistano, recifense, serra amazônica ou sulista. Palavras com variações regionais no Brasil. Há quem defenda que o brasileiro deve ser poliglota do próprio idioma. Isso porque, por meio das variações linguísticas regionais, uma palavra pode ter um nome completamente diferente em várias localidades do mesmo país. Exemplos de palavras variantes: abóbora, girimum, almôndega, porpeta, ata, fruta do conde, baba, pelada, jogo de futebol, bergamota, tangerina, mexerica, biscoito, bolacha, galheta, bruguelo, bebê, cabreiro, desconfiado, coberta, lençol, goiaba, araçá, mandioca, macaxeira ou aipim, menino, guri, pão de sal, pão francês, pão cacetinho, salsicha, vina. Curiosidades sobre dialetos brasileiros. Dialeto caipira. O dialeto caipira é uma das formas da língua portuguesa com registro de fala no sul de Minas Gerais, sul de Goiás, zonas rurais do sul do Rio de Janeiro, interior do estado de São Paulo, leste e sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Tem como principal descendência o tupi, que foi a língua habitual dos primeiros habitantes das regiões onde atualmente o dialeto caipira está difundido,
Esse dialeto possui adaptações de fonemas no dígrafo LH, que são pronunciados com som de I, como ocorre em milho, mil, e filho, fio. Dialeto da Serra Amazônica. Também chamado de dialeto do Arco do Desflorestamento, sendo também conhecido por sotaque dos migrantes. É muito usado no sudeste do Pará, no sudeste do Maranhão, no norte do Mato Grosso, em Rondônia e Tocantins. É uma forma de comunicação diferente do dialeto tradicional da Amazônia, por ter uma pronúncia e vocalização mais próximas do caipira e do sertanejo. Uma das características é a forte pronúncia da letra S, semelhante à fala paulista. Dialeto carioca. O dialeto carioca é típico da região metropolitana do Rio de Janeiro e de outras cidades do interior fluminense. Esse dialeto apresenta semelhanças com o português lusitano, como, por exemplo, a pronúncia do S chiado e as vogais abertas. Sua origem vem dos dialetos africanos, falado pelos escravos que representavam a maioria da população carioca durante o período colonial. Dialeto mineiro. Esse dialeto é falado no estado de Minas Gerais, sendo que a região do Triângulo Mineiro recebeu influência das variações linguísticas do Rio de Janeiro e do dialeto caipira, enquanto que a região central do estado desenvolveu seu próprio modo de falar. Dialeto sulista. Esse dialeto é muito comum no estado do Paraná, nas regiões centrais e leste do estado de Santa Catarina e do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. O dialeto sulista é caracterizado pela harmonia e redução vocálica. Em alguns locais da região sul, é marcado pela pronúncia das consoantes nasais que estão no final de uma sílaba e pronúncia da vogal E ao final de palavras, quando na maior parte do Brasil pronuncia-se como I.